Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para mais uma crônica da tarde. E eu fico muito feliz, por ter aí a sua participação, você que está sempre aqui comigo, você que está sempre participando com a gente. Para mim é um privilégio muito grande. Quero que já cumprimentar você que está sempre aqui assistindo, que está compartilhando também o nosso conteúdo. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Eu estou muito grato a Deus e muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero cumprimentar você que está chegando, você que está participando com a gente, lembrando que você pode deixar aí o seu comentário, você pode participar aqui com a gente. Eu já quero receber, inclusive, aqui o seu comentário. Se você está aí, participando com a gente, deixa aí o seu comentário. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui muito importante, você está vendo aí na descrição, Vamos falar hoje sobre 5 coisas que precisamos saber acerca do dom do discernimento, um assunto imperdível. Se você puder, chama mais alguém, eu vou te dar mais um minutinho aí para você convidar mais alguém para a gente estar junto nessa live, tá bom? Vamos falar aqui sobre 5 coisas que precisamos saber acerca do dom do discernimento. Eu hoje comecei a pregar essa mensagem no rádio, E Deus falou profundamente ao meu coração. Ontem eu acordei logo cedo, logo no domingo, um dia que eu tenho aqui para descanso, e acordei logo cedo e aquela palavra, fervilhando no meu coração, o Espírito Santo ministrando ao meu coração, dizendo, olha aí, você vai ter que preparar essa palavra. E Deus aqui falou profundamente ao meu coração. E, queridos, esse assunto de hoje é um assunto muito, muito importante. Eu gostaria muito que você compartilhasse com alguém, que você mandasse pelo WhatsApp, que você mandasse pelo Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra de hoje. É uma palavra de alerta, é uma palavra onde Deus nos confronta, uma palavra também de ensinamento. E não foi à toa que o Senhor plantou essa palavra no meu coração. Então, não esquece, tá bom? De compartilhar esse conteúdo, dá tempo você chamar mais alguém. É uma palavra que eu tenho certeza que vai ministrar profundamente ao meu coração, porque eu fiquei muito, muito, assim, feliz, grato ao Senhor quando Ele me deu essa palavra, E eu tenho certeza que Deus há de falar ao seu coração também. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, e o versículo 15. Provérbios, capítulo 18, e o versículo 15, que diz assim: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Eu vou repetir esse texto com você. Vamos juntos? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Queridos, hoje eu quero falar sobre 5 coisas que precisamos saber acerca do dom do discernimento. Eu dizia logo cedo hoje na rádio que nunca foi tão imprescindível, tão importante, tão salutar a gente tratar desse assunto. O discernimento é algo muito importante, não só lá no início da igreja, na gênesis da igreja, mas principalmente nos dias atuais. Quando você olha para a palavra de Deus, a gente fica muitas vezes se perguntando, eu não sei você, mas eu me pergunto tanto, por que é que a gente dá tanta ênfase a apenas um dom, principalmente no meio pentecostal? Você já parou para observar isso? Você já parou para ficar atento a isso? No nosso meio pentecostal, muitas vezes se dá uma ênfase tão grande ao dom de línguas estranhas, Venha para cá, vamos orar para você ser batizado, vamos orar para Deus te encher do seu Espírito Santo, vamos orar para que você possa sair daqui hoje revestido. Aí você pode me perguntar, evangelista Ibinesi, qual o problema disso? Nenhum. Eu não vejo problema algum. A grande questão que eu quero hoje levantar aqui, a gente vai tratar desse assunto, e o bom aqui que eu tenho todo o tempo do mundo hoje, eu estou disponível para a gente tratar desse assunto com muito mais tempo e mais clareza, é que a grande pergunta que tem que ser feita é:
Você já viu alguém trabalhar usando apenas uma ferramenta? Você já ouviu? Você já contratou um pedreiro para fazer uma casa para você, levantar um muro, fazer algum serviço para você? E esse pedreiro só chegou na sua casa com a colher de pedreiro? Você conhece algum pedreiro que só usa a colher de pedreiro? Você conhece algum marceneiro que só usa a serra para cortar a madeira? Claro que não, né? Você já levou um carro na oficina e quando chegou lá o mecânico só estava com uma chave só? Percebe como a gente muitas vezes temos ao nosso dispor tantos dons que Deus tem colocado, mas a gente parece que só enxerga um? Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma palavra de reflexão. Porque claro que o dom de línguas é imprescindível, é importante demais. Só que o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos procurar os melhores dons, os excelentes dons. Não que os outros não sejam maravilhosos, importantes, claro que é. Mas, por exemplo, o dom de línguas é uma comunicação entre você e Deus. Deus e você. Se levarmos o dom de língua sozinho para a igreja, não edifica ninguém, edifica você. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que toda vez que alguém falar em línguas na igreja, tem que ter alguém que interprete, porque senão não traz edificação para a igreja. Mas o meu ponto não é falar do dom de línguas, é tratar aqui com vocês hoje sobre essa ferramenta, esse dom extraordinário que é o dom do discernimento. E esse dom não só edifica você, como vai prevenir a igreja, como vai deixar a igreja de prontidão para não ser enganada por um espírito que a cada dia tem atuado de forma mais intensa. Que espírito é esse, evangelista Ebinéias? O espírito do engano, que está se espalhando por todo o mundo. Notem que há 2020 anos atrás, lá no primeiro século da era cristã, o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta à igreja em Tessalônica, Paulo vai dizer que o espírito da iniquidade já opera. Isso há 2020 anos atrás, o apóstolo Paulo dizia, lá pelos anos 50, anos 60 da era cristã, lá no primeiro século da era cristã, Paulo já escrevia à igreja de Tessalônica dizendo, irmãos, o espírito da iniquidade já opera. Agora, eu pergunto a você, será que nos dias de hoje o espírito da iniquidade, ele acentuou, ele minimizou a sua atuação? Claro que não. Então, queridos, preste atenção. A igreja desses últimos dias precisa, mas com muita urgência, saber a importância do dom do discernimento para não ser enganada por esse espírito de engano que, preste atenção, ele não vai atuar lá no mundo tão somente, ele vai atuar principalmente dentro da igreja. Vocês estão vendo aí esse caso envolvendo a cantora Flor de Lis. Quando a gente pensa que já chegou no fundo do poço, tem sempre uma novidade. Hoje, por exemplo, eu estava lendo aqui uma notícia, que está aqui em todos os portais de notícias, que, segundo as investigações, não sou eu que estou afirmando, mas segundo as investigações da polícia no Rio de Janeiro, olha que coisa grave, olha que coisa séria. A polícia está dizendo que ela chegou a oferecer uma das suas filhas para missionários estrangeiros quando vieram aqui para a sua igreja no Rio de Janeiro. Como se não bastasse tudo isso, que o Brasil inteiro está chocado, que é o assassinato aí, né, do companheiro dela, amando dela, segundo a própria polícia, agora vai surgindo outras notícias que deixam a gente mais impactado e chocado ainda. Eu fiz um vídeo, está aqui no meu canal, que inclusive está tendo uma visualização muito grande, falando a grande lição que nós aprendemos com essa história de terror da Flor de Lis. Se você não assistiu o vídeo, assista, está aqui no canal. É um vídeo anterior a esse que eu gravei, acredito que sexta-feira. Então preste atenção nisso aqui. Será que esse caso de Flor de Lis é um caso único? Será? Será que nós não temos dentro das igrejas por aí gente fazendo talvez algo não tão grave, mas algo parecido? Será que a gente não tem espalhado dentro das igrejas por aí gente que diz que serve a Deus, que é homem de Deus, mulher de Deus e nunca foram? Sejam instrumentos de Satanás que estejam dentro da igreja, atuando
espalhando esse demônio, esse espírito do engano? E como é que a gente vai ter o conhecimento disso tudo? Irmão Ibe, como é que eu vou saber? Se a gente buscar em Deus, se nós pedirmos o auxílio do Espírito Santo para termos o dom do discernimento. Isso aqui é o X da questão. E eu queria, queridos, trazer para vocês aqui algo muito importante. A grande pergunta é, por que é que tem que haver uma ênfase, uma busca muito grande pelo dom do discernimento? Por dois motivos. O primeiro eu já falei, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo vai dizer assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Olha o que é que diz essa tradução aqui. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Veja o que é que diz Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 11. Mateus capítulo 24, versículo 11. Preste atenção. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Veja, não vai ser um, nem dois, nem três. E Jesus diz aqui em Mateus 24, versículo 11, que muitos falsos profetas sairão e, se possível, enganariam até os escolhidos. Nessa tradução minha diz, enganarão a muitos. Queridos, isso é extremamente sério. Agora, como é que a igreja vai se preparar para isso? Hoje, queridos, e eu estava debatendo isso com dois pastores amigos meus esses dias, você percebe que a igreja tem buscado muita coisa. A igreja tem buscado poder, a igreja tem feito campanha disso, campanha daquilo, e novamente eu digo, coloque amor nas minhas palavras, para que depois ninguém venha me interpretar mal. Não vejo nada de errado nisso, não há nada de errado nisso. Agora, muitas vezes buscamos coisas que, preste atenção, não vai nos auxiliar em momentos como esse que a gente está apenas entrando nele, porque não se engane, vai vir muita coisa pela frente ainda. Vai vir muita coisa pela frente ainda que vai trazer muito mais escândalos. Anotem o que eu estou dizendo. Isso é apenas o início daquilo que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24. E como é que a igreja pode se precaver de tudo isso, evangelista Ebinéias? Em primeiro lugar, pedindo a Deus o dom do discernimento para quê? Essa é a primeira lição que você hoje vai aprender e que o Espírito Santo me ensinou. Em primeiro lugar, o dom do discernimento, ele vai te fazer enxergar a camuflagem. Eu coloquei isso aqui. A estratégia do inimigo. Por que é que eu e você temos que pedir ao Senhor o dom do discernimento? Em primeiro lugar, para que a gente possa enxergar a camuflagem e a estratégia de Satanás. Queridos, não se engane, a igreja está assim de gente, dizendo que é homem de Deus e mulher de Deus. Gente que está vivendo em adultério, gente que está roubando, gente que está se prostituindo, gente que está nas drogas. Eu poderia citar casos aqui. Aqui mesmo no YouTube você tem relatos, não sou eu que coloquei, relatos de pessoas que iam pregar lá em Balneário Camboriú, né? Lá naquele grande congresso de Gideões, né? As informações que a gente tem aqui no YouTube é de gente que ia pregar lá, irmãos, e tomava cerveja antes de subir no púlpito. Gente que ia pregar lá e fumava crack, cheirava crack. Irmãos, olha que coisa grave, olha que coisa assustadora. Como é que uma pessoa sobe num altar, um lugar sagrado, bêbado, tomou um uísque e subiu no altar, fumou uma droga e subiu no altar para pregar? Agora, o pior de tudo, sabe o que é? É que a gente não enxerga pessoas ali em cima que tenha pedido ao Senhor o dom do discernimento. Irmãos, o dom do discernimento é algo fantástico. A própria Flor de Lis, está aqui no YouTube, gravou um vídeo dizendo que uma irmãzinha teve na igreja dela e disse algo de Deus para ela e ela detonou a irmã no púlpito da igreja dela. Tem vídeos aqui no YouTube e vocês sabem. Quem quiser pesquisar aí vai ver. A própria Flor de Lis dizendo, tem uma irmãzinha, e ela usa até palavras, né? Para humilhar a pobre da irmã, mas a irmã tinha ido lá
Porque Deus tinha mostrado algo a ela que não estava certo. E a mulher foi lá entregar aquilo que Deus mandou. Mas ela zombou. E para não ficar por baixo, chegou no púlpito da igreja e falou um monte de asneiras lá acerca dessa irmã. Mas veja hoje o que é que está acontecendo. Veja hoje aí o que é que está acontecendo. Então, queridos, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Irmão Ibe, por que é que eu preciso buscar intensamente o dom do discernimento? Em primeiro lugar, para você entender qual é a estratégia, qual é a camuflagem de Satanás. E agora a gente vai para a Bíblia. A gente agora vai para a palavra para você entender como a coisa é muito mais séria. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 15, Paulo diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Por que é que eu preciso do dom do discernimento? Em primeiro lugar, para que eu possa enxergar a camuflagem e a estratégia do inimigo. Paulo diz que quem é espiritual discerne todas as coisas. Eu dizia hoje na rádio que o dom do discernimento se compara muito àquela ferramenta que o exército americano usou na Guerra do Golfo. Eu assisti à Guerra do Golfo. E uma das coisas que os soldados americanos usavam era um binóculo de raio laser que conseguia ver o inimigo à noite. Enquanto que soldados iraquianos não sabiam onde estavam os americanos enxergavam os soldados de Saddam Hussein durante a noite, por causa de um binóculo especial que conseguia enxergar a temperatura corporal dos soldados iraquianos. O dom do discernimento, ele consegue ver o inimigo aonde ele estiver. Veja que coisa surpreendente quando você abre Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 23. Preste atenção nisso aqui. Mateus capítulo 16, versículos do 21 ao 23. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Preste atenção. Jesus veio ao mundo com uma missão. Qual era a missão? Nascer, pregar o evangelho, estabelecer o projeto do Pai de salvação do homem, morrer e ressuscitar. Só que diz a palavra que quando Jesus revela os seus instantes finais ali, o que ele vai passar, o que ele vai sofrer, o que ele vai padecer, Pedro chega, logo Pedro, chama Jesus à parte e o texto diz que Pedro vai repreendê-lo, porque Jesus vai ter que sofrer e morrer. Mas esse era o processo natural das coisas. Esse era o plano de Deus para que Jesus sofresse e morresse para que eu e você pudesse ter vida. Só que Pedro chegou e disse: não, você não vai fazer isso não, o senhor está maluco? O senhor está maluco? Como é que o senhor vai morrer por Ibe, por Marinalva? Como é que você vai morrer por Maria Lúcia? Como é que você vai morrer por Nilton Oliveira? Você está louco, Jesus? Mas a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Agora, curiosamente, eu dizia isso hoje no rádio, que foi justamente esse Pedro, da boca dele, que saiu frases tremendas acerca de Jesus. Por exemplo, certa feita Jesus disse: quem dizem os homens de mim? E aí um discípulo disse: um fala que tu és Elias, o outro falou que tu eras João Batista. Pedro se levantou e disse assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, nem foi carne, nem foi sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então veja, esse mesmo Pedro que era usado, deu brecha e Satanás falou na boca dele. Percebe como a coisa é muito séria? Mas como é que Jesus percebeu que não era Pedro falando, era o próprio diabo? Por causa do dom do discernimento. Muitas vezes o diabo está falando junto da gente, em cima do púlpito.
Muitas vezes o diabo está falando com a gente no círculo de oração. Mas, irmão Ibe, Pedro andava com Jesus, era discípulo de Jesus. Mas olha aí o que acontece. E Jesus chega e diz, para trás de mim, Satanás, para um homem que andava com ele, que fazia parte do seu círculo íntimo, porque Pedro, Tiago e João eram 3 discípulos que faziam parte de um grupo seleto, um grupo íntimo de Jesus. Mas veja, o diabo falou na boca de Pedro. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Percebe como o dom do discernimento é tão importante? Muitas vezes a pessoa está perto de você, está na igreja, o diabo está falando na boca dela, na boca dele. E a gente, quando não compreende isso, a gente acha que tudo é Deus. Não, porque Deus falou, foi papai que falou. Fala, papai, não é assim que a gente diz? E muitas vezes não é papai coisa nenhuma. É o capeta que está falando e a gente está dizendo, fala, papai. Então perceba como o dom do discernimento é algo tão importante. Deixa eu te levar aqui para outro texto. Atos, capítulo 16, versículos do 16 ao 18. Olha o que é que vai acontecer. Preste atenção. Atos, capítulo 16, versículos do 16 ao 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Nesse mesmo instante, o espírito a deixou. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito sério. Se você não tem o dom do discernimento, olha a estratégia de Satanás. Olha como é que Satanás trabalha. Eu dizia no rádio hoje cedo que tudo isso que o demônio dizia na boca dessa moça não era mentira, era verdade ou não era. Toda vez que ela via Paulo, Lucas, Silas caminhando, essa mulher gritava, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Eu pergunto a você, o que o demônio falava na boca dela estava errado? Não. Era uma mentira? Não, era uma verdade. E olha que Satanás é o pai da mentira. Mas aqui ele estava falando a verdade. Mas qual era a estratégia dele? Preste atenção. Levantar a moral de Paulo. Levantar a moral de Silas. Levantar a moral de Lucas. O problema aqui é que ele estava falando a verdade. Apesar de ser o pai da mentira, ele estava falando a verdade. Mas o problema era o que estava por trás disso. A motivação. Qual era a motivação? Era para que Paulo, para que Lucas, para que Silas começasse, ó. Você já pensou você ouvindo isso todo dia? Mas irmã Marinalva aqui na igreja, só quem canta é a senhora, viu? Rapaz, só quem canta é a senhora. Fulana, canta desafinada demais. Aí amanhã tu vai para a igreja, aí outra pessoa diz, Marinalva, rapaz, o que foi isso? Tu cantou hoje como ninguém. Mulher, eu não sabia que tu cantava assim. Aí no outro dia, outra pessoa, Marinalva, tu arrebentou. Cheguei à conclusão que ninguém nessa igreja canta melhor do que você. E aí você vai, né? Isso aqui é carne e osso. Aí a gente começa a dizer, rapaz, é verdade. Daqui a pouco a gente tá cantando a música de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. É ou não é? Então foi isso que aconteceu. E Paulo, por ter o dom do discernimento, ele percebe isso. Eu, queridos, vou falar uma coisa, vou me atrever a dizer uma coisa que não está na palavra. Eu vou me atrever a dizer uma coisa. A gente percebe que Paulo, por ter um conhecimento muito grande, um homem muito profundo nas Escrituras, quando ele ora a Deus para que o Senhor lhe retire o espinho na carne, há algo em Paulo que me chama a atenção. Ele vai dizer assim, para que eu não me exaltasse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Perceba que Paulo diz, para que eu não me exaltasse. O que é que essa moça faz atrás de Paulo? Gritando, esses homens que vão aí são homens de Deus. Esses homens que vão aí, você está fazendo a conexão? Está percebendo a conexão? Paulo diz, para que eu não me exaltasse, foi colocado na minha carne um espinho.
E essa moça vem atrás, lá em Filipos, dizendo assim, esses homens que vão aí são homens de Deus. Esses homens que vão aí, entendeu a estratégia do diabo? Ele não acusa Paulo de uma mentira, Silas de uma mentira, não, ele está falando de uma verdade, mas é uma verdade usando uma estratégia por trás, para tentar colocar o ego, a moral de Paulo lá no topo e deixar Deus de lado. Entende qual é a estratégia? Agora, você imagina se Paulo não tem o dom do discernimento. Hein? Tenha muito cuidado quando as pessoas chegarem para você e dizem, olha, aqui na igreja só tem você, tenha cuidado. Tenha muito cuidado quando alguém chegar para você e dizer, rapaz, não tem nem um pastor, só tem você, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado quando alguém começar a dizer para você, rapaz, aqui só quem canta é você. Tenha muito cuidado. Você pode até achar aquilo legal, bacana, dizer, puxa vida, fulano gosta de mim, rapaz, é a única pessoa que valoriza o meu talento. Você pode estar sendo enganado por Satanás. Tenha muito cuidado. É por isso que Paulo, por ter o dom do discernimento, percebeu a estratégia de Satanás, foi lá e disse, sai dela, demônio. E o demônio saiu daquela mulher. Em segundo lugar, por que é que o dom do discernimento é algo tão importante? Eu vou falar hoje de 5 coisas que precisamos aprender acerca do dom do discernimento. Segundo lugar, porque o dom do discernimento revela as verdadeiras intenções. Guarde isso com você. O dom do discernimento revela as verdadeiras intenções. Ele vai mostrar quem está por trás das máscaras. Você tem que ter muito cuidado e tem que pedir a Deus incessantemente, a partir de hoje, o dom do discernimento. Porque ele vai te mostrar coisa que os teus olhos naturais, que os meus olhos naturais nunca conseguirão enxergar. Vamos para a Bíblia, vamos para o texto? 1 Reis, capítulo 14, versículos 2 e o 6. 1 Reis, capítulo 14, versículos 2 e o 6, diz assim. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te. Eu vou repetir esse texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, a partir do versículo 2 ao versículo 6. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, a partir do versículo 2 ao versículo 6. Preste atenção. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre esse povo. E leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver. Preste atenção nisso aqui. E já Aías não podia ver, porque seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Eu vou repetir isso aqui. Porquanto, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando pela porta, disse-lhe, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Não precisa nem explicar isso aqui, né? Ficou claro para você. Em segundo lugar, como é importante o dom do discernimento, porque ele, preste atenção, revela as verdadeiras intenções e vai te dizer quem é que está por trás das máscaras. Jeroboão era rei do reino do norte, Israel. Ele comandava 10 tribos. Israel, na época de Jeroboão, estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Reino do norte, Israel, capital Samaria. Quem reinava no sul era Roboão, filho de Salomão, que ficou com as 2 tribos. E Jeroboão reinava no norte, tomava conta das 10 tribos. E um dia, Jeroboão chega, Aías tinha profetizado que ele seria rei dessas 10 tribos,
E ele chega, manda sua mulher ir na casa do profeta Aías. Só que ele manda a mulher ir disfarçada. E o Senhor se revela ao profeta Aías. Olha que coisa surpreendente. O Senhor se revelou ao profeta Aías. Porque, queridos, não se engane. Deus está à procura de pessoas que ele possa se revelar. Porque ele quer nos revelar coisas desse tipo. Você sabia disso? Que o Senhor quer nos revelar quem são os fingidos, quem são os mascarados. Deus está querendo nos revelar. Não se engane, nem pense que todo mundo que está junto de você na igreja são pessoas que estão ali porque servem a Jesus. Não se engane com isso. Mas, olha, todo mundo no coral aqui é uma bênção. Ah, se o Senhor te desse a visão que ele deu a Aías. Ah, se o Senhor te desse a visão que ele deu a Eliseu. Entende como é extremamente importante a gente ter o dom do discernimento? Porque, em segundo lugar, olha que coisa surpreendente. Ele vai revelar quem está por trás das máscaras. Ele, nunca esqueça disso, vai te revelar quem são os fingidos. Foi a mulher de Jeroboão colocar os pés dentro da casa do profeta Aías. Ele disse, entra, mulher de Jeroboão. Entra, Deus já me revelou tudo. O dom do discernimento. Como é importante o dom do discernimento. Porque senão, para a gente, todo mundo é homem de Deus, é mulher de Deus. Vamos para o terceiro ponto? O dom do discernimento nos auxilia nas escolhas. Evita grandes prejuízos. É uma vacina contra os escândalos. Eu vou repetir isso aqui. O dom do discernimento nos auxilia nas escolhas. Evita grandes prejuízos. É uma vacina contra os escândalos. O que é que nós estamos assistindo agora? Você está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Você está acompanhando. Escândalo atrás de escândalo. Quando teve esse aí da Flor de Lis, dias depois já aconteceu outro, né, de um pastor aí que é presidente de um partido. Polícia Federal foi bater na porta dele, prendeu ele, prendeu os filhos, mas tudo na igreja. Pastor. Perceba como a coisa é tão séria. Camarada que está em cima do púlpito da igreja e metido até o pescoço em corrupção. Agora você imagina uma igreja que não tenha homens e mulheres com dom do discernimento. Você imagina isso? Queridos, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Muito mais séria do que a gente pensa. Eu sou de uma época onde homens e mulheres eram escolhidos depois de muita oração. Deus se revelava à liderança da igreja e ele conseguia ver pelos olhos da fé, porque o dom do discernimento revela tudo, quem de fato era o escolhido do Senhor para ir para aquela posição. Hoje não, hoje está assim, ó. E sabe por que está assim? Porque hoje consagrar alguém ou chamar alguém para fazer parte de alguma liderança da igreja virou motivo de premiação. Motivo de premiação. Quero premiar fulano, vou colocar ele como pastor, como isso, como aquilo, outro. Porque eu quero, eu sou amigo dele, eu gosto dele, é um cara bacana. Eu vou ajudar esse camarada, né? Hoje, queridos, eu vou dizer uma verdade aqui. Estou no meu canal do YouTube e tenho liberdade para falar aqui. Uma coisa muito importante. Hoje, sabe por que nós estamos vendo tudo isso acontecer no seio da igreja? Por dois motivos. Primeiro, o primeiro motivo é o profético. Jesus falou que nos últimos dias os falsos profetas estariam à soltas por aí. O primeiro motivo é profético. O segundo qual é? A igreja tem perdido o seu foco. Qual é o foco da igreja? Qual é o foco da igreja? É estar metida com política? Qual é o foco da igreja? É estar metida com teologia da prosperidade? Esse não é o foco da igreja. O objetivo da igreja não é político. Hoje a gente vê pastores aí metidos até o pescoço com a politicagem. Não é nem com a política, é com a politicagem, que é pior ainda. Entende? O jogo de interesses que existe. O jogo de interesses, a igreja sendo usada tão somente como moeda de troca.
Claro que eu não estou aqui generalizando. Coloque amor nas minhas palavras. Mas hoje tem pessoas por aí que não têm nenhum interesse no rebanho do Senhor. Está à frente de uma igreja para se locupletar, porque existem interesses em jogo. É interesse financeiro, interesse político. Há muitos interesses envolvidos, ou eu estou errado? Ou será que é só eu que tenho visto isso? Você também tem visto isso? Porque eu tenho visto isso. Ou eu estou errado? Há muitos interesses envolvidos. E aí o que é que acontece? Coisas dessa natureza. Eu pergunto a você, se esse pastor aí estivesse cuidando do rebanho do Senhor, estivesse tratando das coisas de Deus, não tivesse mergulhado em política como a gente viu aí, trocou a igreja para ser presidente de partido, trocou a obra para estar envolvido com tanta coisa da política, olha o que é que acontece. Hein? Mas, irmão Ibe, isso é uma questão de caráter, concordo com você. Concordo plenamente com você. Não tenho nada contra qualquer pastor ser político, nada contra. Agora, eu acho, e é uma opinião minha, respeito, que é difícil você administrar duas coisas, é ou não é? É complicado demais. Complicado demais. Como é que pode você administrar uma cidade, ser deputado e ao mesmo tempo estar tomando conta de igreja? Hein? Eu digo porque eu já estive à frente de igreja e eu nunca vi uma correria tão grande na minha vida. Uma loucura muito grande, porque pastor é tudo, é psicólogo, é tudo. E tem que estar pronto para tudo. Eu costumo dizer que pastor é aquele que ora pelo bebê que nasce e também é aquele que está lá no velório da irmã Maria, porque ela morreu, a família vai buscar o pastor também. Então eu não consigo entender como é que se consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Respeito, não tenho problema nenhum em respeitar, né? Agora veja que a coisa é muito mais séria. Por quê? Porque a igreja está tirando o foco de coisas que são extremamente importantes e está focando em outras coisas que não é o objetivo da igreja. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque o dom do discernimento, se a gente não buscar ele incessantemente, preste atenção, a gente vai ter muitos prejuízos ainda no seio da igreja. Não se engane, não se engane. Tem gente dentro da igreja metido com tráfico de drogas, tem gente dentro da igreja metido com prostituição, tem gente metido na igreja. É por isso que hoje eu entendo claramente, mas, irmão Ibe, isso é muito sério. É sério demais, eu sei disso. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o juízo de Deus vai começar dentro da igreja. O juízo não vai começar lá fora, não, vai começar dentro da igreja. E se eu e você não estiver pedindo ao Senhor o dom do discernimento, nós vamos cair em tudo isso. Cair em tudo isso. Entende como a coisa é muito séria? Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Em quarto lugar, anote isso é muito importante. Em quarto lugar, o dom do discernimento me dá liberdade para fazer algo que geralmente nós pensamos que é errado. E o que é, irmão Ibe? Julgar. Eu vou repetir que isso aqui é muito importante. O dom do discernimento me dá completa liberdade para fazer algo que muitas vezes aprendemos de forma errada, equivocada. E que forma é essa? Julgar. Mas, irmão Ibe, eu não posso julgar. Quem disse a você isso? Quem te falou isso? E se eu te mostrar dentro da palavra que a gente tem a total liberdade dada pela palavra de Deus para a gente confrontar, para a gente julgar, para a gente saber. E por que eu digo julgar? Porque é interessante que eu estava lendo aqui um pouquinho sobre a palavra discernimento, a etimologia da palavra discernimento. Discernimento é uma expressão que vem do grego diacrisis. E diacrisis tem significados interessantes. Por exemplo, diacrisis significa distinção. Olha que coisa interessante. Discriminação clara, discernimento, julgamento. O significado da expressão, tirando ela da raiz da palavra, etimologicamente, discernimento vem de diacrisis, que significa tudo isso. Significa distinção, discriminação clara, discernimento, julgamento. Ou seja, quem discerne, ele tem a total liberdade de julgar.
Porque isso dentro do âmbito humano a gente faz todo dia. E se eu te disser que você pratica o discernimento todo dia, hoje mesmo você praticou o discernimento. Mas como assim, irmão Ibe? É muito fácil explicar isso. O discernimento no espectro humano é quando você julga se isso é bom para você ou não é. Se isso vai te dar mais paz, se não vai. Se vai te dar saúde ou se vai trazer prejuízo para a tua saúde. O discernimento faz parte da nossa vida cotidiana. Você vai almoçar no self-service, você julga o que é que você quer colocar no prato. É ou não é? Eu vou tomar café daqui a pouco e eu vou escolher o que é que eu vou querer se alimentar. Ruth vai dizer, Iba, tem um inhame, tem um cuscuz, o que é que você quer? Eu vou julgar o que é melhor para mim. Discernimento é isso, é você julgar. É você, como diz aqui a expressão, é fazer uma discriminação, uma distinção clara das coisas. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que isso aqui não é um engodo? Quando você vai fazer feira, você usa o discernimento para trazer os produtos para casa. Ou você é daqueles que pega tudo que está na prateleira e joga no carrinho. As mulheres até são mais disciplinadas em relação a isso. Por exemplo, Ruth, quando vai fazer a nossa feira, ela olha a validade dos produtos, ela procura ver a validade, procura ver se aquele é o mais barato ou o mais caro. Tudo isso é discernir, é julgar. A raiz da palavra é essa. Diacrise significa isso. É fazer uma distinção, é uma discriminação clara. Olha que coisa surpreendente. É julgar. Agora vamos para a palavra, porque eu disse a vocês que eu ia mostrar isso na palavra. Abra comigo sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse. Você vai para Apocalipse e vem voltando, e aí você vai encontrar. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim. Olha só. Essa tradução que eu estou usando aqui é fantástica. Olha o que é que diz aqui. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Se eu parasse aqui, já estaria claro para mim e para você. Primeira carta de João 4, versículo 1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Aí João continua dizendo, ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Ficou claro para você? Não precisa de exegese nenhuma, é ou não é? Está muito claro. A palavra diz assim, olha, não acreditem todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova, em algumas traduções diz assim, julguem essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Não se intimide com essas coisinhas que a gente vê no meio pentecostal. Eu me recordo que um dia eu fui na casa de um amigo e quando chegou lá tinha um grupo, né? Um grupo. E aí, oportunidade para cá, oportunidade para lá, e pula daqui, pula de lá, e grita daqui, grita de lá. Aí sabe o que acontece? A pessoa responsável por aquela reunião na casa avisou ao dirigente, olha, o evangelista Ibinéias está aqui. E eu queria que ele desse uma palavra. Só que a pessoa que estava dirigindo, antes de me dar a palavra, disse assim, olha, papai está aqui, viu? E não vá querer, sabe, questionar o agir de papai não, porque ele faz do jeito que ele quer. Não venha para cá querer dizer como é que papai trabalha não, porque papai... E eu já entendi tudo. Que o recado tinha sido para mim. O recado foi claro. Só que eu olhei para a pessoa, eu tive que me segurar para não rir. Porque eu disse, se ela estiver pensando que vai estar dizendo isso para mim, e eu vou entrar aqui e descer pro coração, eu vou engolir, ela está muito enganada. Respeito quem vem de lá, bota a mão na minha cabeça, diz que é Deus que está falando, respeito. Agora tenha certeza de uma coisa. Toda vez que alguém fez isso comigo, eu já estou aqui dizendo, Senhor, e esse espírito aí? Senhor, isso é tu mesmo que está falando, eu vou colocar à prova. A Bíblia me dá liberdade para isso. Eu estou falando aqui, né,
da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, mas eu poderia usar aqui diversos outros textos. Gideão, por exemplo. Quantas vezes Gideão não provou a Deus antes de ir para a batalha? Quantas vezes Gideão não provou a Deus? Abraão, quando recebeu o comunicado que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que Abraão fez? Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa os justos? Poupa, Abraão. E se tiver 40, também. E se tiver 30, também. Não fique com raiva de mim, não. E se tiver 20, também. E Abraão ficou. Porque Abraão queria ter a convicção de que, de fato, era Deus que estava falando com ele. Abraão estava querendo tirar ali as suas conclusões. Com Gideão não foi diferente. E por que é que eu vou ter que aceitar tudo? A Bíblia é clara em dizer, olha, não acredite em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. O problema hoje no nosso meio, irmãos, é que quando alguém já dá um grito, já começa a falar em línguas estranhas, já tem gente chorando. Já tem gente gritando, fala papai, muitas vezes não é papai coisa nenhuma. O que eu vou dizer aqui é muito sério, vai ficar registrado aqui, vai ficar gravado. Eu já disse e torno a repetir, tem gente no nosso meio aprontando miséria, me perdoe a expressão, e está no nosso meio, falando em línguas estranhas, enganando muita gente. Enganando muita gente. Tem gente aí no mundo do homossexualismo dentro da igreja, no púlpito da igreja. É duro isso, né, falar, mas é a verdade, meu irmão. Agora, o que está faltando à igreja? O dom do discernimento. E quando eu falo igreja, é você, sou eu. Está faltando a gente o dom do discernimento. Para a gente não permitir essas coisas acontecer diante dos nossos olhos. E a gente ficar achando que é Deus. Eu não sei se eu falei aqui para vocês, talvez eu tenha falado, né? Mas eu tomava conta de uma igreja, lá em São Lourenço da Mata. Eu tomava conta de uma igreja em São Lourenço da Mata, e o que aconteceu? Quando foi um dia no círculo de oração, a minha esposa, Ruth, ela era supervisora do círculo de oração, chamou a irmã Zélia, uma querida, uma serva do Senhor, que era dirigente lá do círculo de oração, e disse, Zélia, vamos ali na sala conversar com aquela irmã. Ruth colocou os olhos nela e chamou a dirigente. Vamos ali conversar com aquela irmã. E quando chegou lá, Ruth começou a conversar com ela, e de repente ela disse, olha, irmã Ruth, eu tenho algo para lhe dizer, que Deus me usa de uma forma tão linda. Aí Ruth disse, minha irmã, ela disse, e que forma é essa? Ela disse, olha, veja que coisa interessante. Eu vou para motel com 3, 4 homens. Foi a expressão dela. Eu vou para motel com 3, 4 homens. A gente não se relaciona sexualmente. Não. A gente não tem relações sexuais. Mas eles tiram a roupa, ficam nus dentro do quarto, eu também, e a gente fica um olhando para o outro ali, todo mundo nu dentro do quarto de motel. E mesmo assim, Deus me usa de uma forma tão linda. Quando ela falou isso, Ruth colocou a mão na cabeça dela e ela manifestou o demônio dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela entrou dentro da igreja falando em mistério. Entrou no círculo de oração, sentou-se ali e começou a falar em línguas estranhas. E sabe quem era? Satanás falando na boca dela. Entende como a coisa é muito séria? E muitas vezes a gente está dizendo, fala papai, é papai que está falando, e não é papai, é o capeta que está falando, não é papai coisa nenhuma. Aqui no YouTube tem um vídeo aqui, o bom do YouTube é isso, que muita coisa só se a pessoa for lá e arrancar. Mas aqui mesmo no YouTube tem um vídeo da cantora Flor de Lis, pouco tempo depois que aconteceu o fato do marido dela ser assassinado, ela foi para uma igreja, foi cantar lá. E quando chegou lá, o cidadão que estava pregando lá no púlpito, disse, olha, assim diz o Senhor, Deus está mandando te dizer que você está sendo injustiçada, Deus está mandando te dizer que grande vai ser o milagre, grande vai ser isso, grande vai ser aquilo. Dias depois, chega o inquérito da polícia, dizendo aqui, quem mandou matar o marido foi Flor de Lis. O inquérito policial chegou e disse, ó, quem mandou matar o marido foi ela. E agora? E agora como é que fica aí esses vídeos todos que estão aqui no YouTube de profecia para esse povo? Hein? Foi isso que eu falei aqui num vídeo anterior que está aqui no meu canal. Como é que fica agora? Tá assim de vídeo aqui no YouTube. Deus está mandando lhe dizer, Deus está mandando falar. Será que era Deus mesmo? Será que era Deus? Hein? Será que Deus se engana? Será que Deus erra o alvo? Vamos para frente?
eu quero finalizar dizendo algo muito importante para você. A quinta e última coisa que nós temos que aprender com o dom do discernimento. Irmão Ibe, eu quero muito esse dom. Eu disse na rádio que eu tenho pedido muito a Deus 3 dons. Eu falava 2, mas são 3. É o dom da sabedoria, aquilo que ele deu a Salomão, o dom da palavra e o dom do discernimento. Para mim, hoje, são 3 ferramentas importantes, mas importantíssimas para mim. Sabedoria, que foi o que Salomão pediu a Deus para governar a nação de Israel. Segunda coisa que eu tenho pedido ao Senhor, o dom da palavra, para que a cada dia, com excelência, eu possa pregar o seu evangelho. Em terceiro lugar, o dom do discernimento. São esses 3 dons que eu tenho pedido ao Senhor. Sabe para quê? Para não ser enganado. Para não estar chamando filhos do diabo de homens de Deus e vice-versa. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E eu quero finalizar dizendo para você, há 2 formas pelas quais o Senhor pode te dar o dom do discernimento de espíritos. 2 formas, irmão Ibe, 2 é 2. A primeira delas pela forma natural. Que forma natural é essa? Vamos para a palavra? Se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 5, versículos do 13 ao 14. Hebreus capítulo 5, versículos 13 e o 14. Hebreus 5, versículos 13 e o 14 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, preste atenção aí, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Deu para você entender que você pode ter o dom do discernimento pela forma natural das coisas? E qual é a forma natural, irmão Ibe? Tendo tempo para ler a palavra, mergulhar na palavra, mergulhar na oração, mergulhar no jejum. A forma natural. E qual é a forma sobrenatural? Quando Deus te dá o dom do discernimento. O Espírito Santo foi lá e te deu esse dom. Como acontece com pessoas que recebem o dom de línguas. Então, o dom do discernimento acontece por essas 2 vias. Ou de forma natural, a sua busca incessante por Deus através da leitura da palavra, através da oração, do jejum, isso é a forma natural. E a forma sobrenatural, qual é? É a forma onde Deus vai e te dá o dom do discernimento. Você recebeu essa graça do Senhor, o dom de poder olhar e dizer, aquilo ali não é Deus, não. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são até analfabetas, mas têm o dom do discernimento. Entende como é importante a leitura da palavra? Entende como é importante esse momento de comunhão com Deus? Veja que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, ele diz, olha, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, não é ler a Bíblia só hoje e deixar a Bíblia fechada, amanhã eu leio, não, é ter essa prática diária da leitura da palavra. O texto vai dizer, é um exercício constante, um exercício constante. Não é abrir só para pegar um versículo da promessa, fechar e deixar para lá, não. Exercício constante da palavra, da oração, do jejum, vai te abrir os olhos e você vai começar a perceber coisas que até então você não percebia. Veja que é um exercício constante. Constante. E qual é a outra forma, irmão Ibe? O modo sobrenatural, como eu falei para vocês. É quando Deus quer te dar o dom, independente de você estar buscando através da palavra, da oração, ele diz, eu vou dar, e dá. E você recebe esse dom do discernimento, e você agora passa a enxergar o que ninguém consegue ver, você agora começa, porque como diz o teólogo Dr. Donald Glee, o dom do discernimento nada mais é do que uma ferramenta de proteção da igreja, e eu concordo em gênero, número e grau com ele. A partir do momento que você recebe de Deus o dom do discernimento, você vai contribuir, você vai ajudar no crescimento, no amadurecimento
e na prevenção de problemas para a igreja local, para a sua igreja. Quando nós temos o dom do discernimento, a gente chega para o pastor e diz, pastor, isso aí vai terminar mal, hein? A gente chega para o dirigente da mocidade e diz, olha, tem cuidado aí que a coisa não é aquilo bem que você pensa, não. O dom do discernimento. Então, queridos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Uma palavra que eu queria deixar aqui no canal do YouTube. Você pode ficar à vontade para compartilhar no seu Face, quantas vezes você quiser. Você pode mandar, inclusive, também no WhatsApp, né, para que pessoas possam também serem ricamente abençoadas pelo Senhor, né? E você fazendo isso, você vai estar ajudando a propagar o evangelho. Eu costumo dizer que as literaturas nos dias atuais é link. Olha, vê aí esse vídeo, assiste aí esse vídeo, né? Porque até então a gente usava muito o quê? A literatura de papel, né? Vamos ali, pega essa literatura, dá ao irmão fulano, irmão Beltrano, e ele sai distribuindo. Vamos distribuir literatura. Hoje, a literatura é eletrônica. Então, quando você compartilha um link do nosso canal e manda para mais alguém, sabe o que acontece? Esse alguém vai ser abençoado, já vai compartilhar com outra pessoa, tá bom? Olha, eu quero que você também não esqueça, preste muita atenção, não esqueça o meu Instagram. Sempre eu estou postando coisas lá no meu Instagram. Qual é o seu Instagram, Evangelista Ibineias? Olha ele aí na tela. Esse é o meu Instagram, Ibineias Júnior. Ibineias Júnior. Esse é o meu Instagram e você vai poder, né, ir lá, vai poder deixar o seu comentário, passa a nos seguir também. Eu estou sempre colocando conteúdo lá que edifica, conteúdo relevante, né, para que você possa estar aprendendo, mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Então eu vou colocar mais uma vez aí o nosso Instagram para você anotar, Ibineias Júnior, tudo juntinho, tudo junto, Ibineias Júnior, tá bom? Então você entra lá no nosso Instagram, passa a me seguir também, porque eu estou sempre colocando coisas novas lá. E, gente, eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho. Que Deus continue abençoando você, sua vida, sua casa, sua família. E lembre-se, em suas orações, peça a Deus o dom do discernimento. Por quê? Estamos vivendo os dias finais que antecedem a volta de Jesus. E você sabe muito bem que o grande problema